Quer conhecer um alimento? Você olha para o alimento, você coloca na boca. Uma bebida? Você olha a bebida, coloca na boca. Quer experimentar um carro? Você olha o carro, senta no carro, eventualmente faz um test drive, experimenta o carro. E um negócio? Como é que você experimenta? Você não experimenta. Você avalia indicadores. E eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo os indicadores de mercado de franquia para avaliar uma franqueadora. Então, se você quer comprar uma franquia, nesse vídeo tem os indicadores que você deve avaliar, deve pedir para o franqueador. Se você é franqueador, deve ter esses indicadores para fornecer para os interessados na franquia e para você fazer a sua gestão. E quer mais? Quer analisar sua rede franqueada, franqueador? Eu trago também os principais indicadores da sua rede de franquias. Então, deixa eu dar meu recadinho e eu já volto com esses indicadores para vocês. Já pensou em ingressar no segmento de franquias? Então a Ferrer Franchise é para você. Fazemos de tudo, desde formatação e consultoria para franqueadores até apoio a franqueados ou aspirantes a franqueado, além de fornecer produtos de educação sobre a área, enriquecendo seu conhecimento com cursos e blogs semanais sobre o mercado de franquias. Esteja à frente. Escolha a Ferrer Franchise. Então eu vou trazer para vocês, de forma bem direta, quais são os indicadores de mercado mais macro para avaliar número de redes de franquias, de preferência naquele mesmo segmento, ou seja, o tamanho do mercado, os competidores, quem é que está fazendo, né? Então avaliação de concorrência, número de unidades franqueadas, então quantas lojas tem na rede, é um dos principais indicadores. Pô, quer entrar para uma rede, quantas lojas tem? É isso? Taxa de abertura, abertura versus fechamento. Pessoal, esse é um número muito difícil de ter, mas muito importante. Então, se você for buscar esse número, se você é um interessado em comprar uma franquia e for buscar esse número, você vai ter que ficar vendo reportagens por reportagens, dá um ChatGPT, dá um Google, tenta buscar reportagens. Ó, esse ano a gente tem 100 lojas, lá em 1995 a gente tem 100 lojas e quer chegar em 200 até o final do ano de 1999. Aí você vê do ano passado, temos 50 lojas e queremos chegar nas 70. E você vê que ela patinou, ela fechou mais do que abriu em 30 anos, ou seja, não achou 30 anos uma forma de abrir mais do que fecha ou de manter aqueles abertos por mais tempo. Tempo médio de permanência do franqueado. Olha, a maioria das franquias que eu conheço não medem isso. Então, se você quer comprar uma franquia e você quer esse indicador, tem que perguntar lá para o franqueado. Você tem que falar que a rede te deu a COF, na COF tem que ter o contato dos franqueados, você tem que perguntar um por um, estou avaliando e tal. Quanto tempo você tem na rede? Tem tantos anos, tantos anos. E não só isso, tá, pessoal? Não é só tempo de permanência. Porque você vai estar com a COF na mão, às vezes o tempo de permanência é muito relacionado às altas barreiras de saída. A pessoa faz muito difícil de sair. Aí ele não sai. Ele fica lá porque vai ter que pagar 100 mil de multa para sair, ele não sai. Ele continua na rede. Então tem que ter essa ponderação também nesse indicador. Faturamento do setor. Tá cheio de franquia nova aí, o pessoal fala assim, não, a gente é uma empresa que tem muito mercado, que não sei o quê. Mercado bom e consolidado, que é alimentação, alguns tipos de serviço, saúde, educação, etc. Por exemplo, educação provavelmente está diminuindo muito com a presença cada vez maior das redes sociais, da internet, da popularização do ChatGPT, né, da informação. Hoje em dia tem gente, por exemplo, que prefere fazer um curso de línguas online do que presencial. Eu gosto, por exemplo, do mercado de café. Então, um cafezinho é um mercado crescente de números absurdamente grandes. O mercado de chocolate é absurdamente grandes. O mercado de gomas de mascar. Peraí. Muito menor faturamento do que o mercado de café ou de chocolate. Então, antes de abrir um negócio de goma de mascar, eu não conheço nenhum, exemplo hipotético, mas vamos estudar o potencial do mercado, né? Prazo médio de retorno, o payback. Esse é amplamente divulgado, só que poucamente auditado. O que acontece? Então, o que é divulgado é no caráter de propaganda e não de realidade. Na propaganda cabe tudo. Na realidade, cabe o que você investigou. Então, você vai falar com o franqueado, pergunta para o franqueado que já entrou para os franqueados, né? Para esse tanto de franqueados que você deve fazer a sua pesquisa, se o payback veio realmente na velocidade que estava no anúncio. Um indicador muito legal é a quantidade de franquias por franqueado. Então, as empresas costumam até, aqui um parênteses nessa nossa conversa, às vezes temos 800 franquias, mas são só 300 lojas. Temos 500 franqueados, mas tem só 100 lojas, porque ela aceita, né, que tenha diversos franqueados numa mesma operação. Então, é importante que você entenda o que é loja aberta, o que é contrato assinado, tem gente que assina contrato não abre loja, o que é franqueado pessoa física e franquia. Uma franquia é um contrato. Uma franquia é uma loja. Tá? Uma franquia é um modelo de negócio que foi vendido como franquia. Né? Não é uma quantidade de pessoas. A quantidade de pessoas são franqueados. Então, só para você entender se você está realmente pegando o número certo, porque alguns franqueadores, eles têm uma divergência grande nesses números, eles sempre falam um número maior, e às vezes te dá uma impressão totalmente errada do negócio. Voltando aqui para o tópico, pessoal, a rede onde poucas pessoas têm muitas lojas, ela é muito consolidada, isso é fortíssimo. Tá? Pô, tem
Uma rede que tem 2 franqueados por loja, ela aceita 2 franqueados no contrato, então praticamente é uma loja por pessoa, né? Então, se uma rede tem 10 lojas por franqueado, ou, né, por grupo econômico, que a gente chama, né, que é mesmo grupo cuidando de 10 lojas, isso é sensacional. Se a pessoa chegou nesse tamanho, provavelmente, e tem tempo que está nesse tamanho, não vou te falar, acabei de abrir 10. Então, desde 10 anos atrás, eu venho construindo, abrindo uma esse ano, 2 ano que vem, depois nenhuma, depois uma. Isso é legal pra caramba, isso demonstra que é possível ter sucesso de forma consolidada. Só toma cuidado, porque às vezes tem 1 ou 2 que tem algum privilégio, ou que deu a sorte, ou que é fora da curva como administrador, e tem pouquíssimos que se destacam, e a grande maioria realmente não consegue sair da primeira, segunda loja, ou eventualmente nem se consolidar com uma loja por algum tempo mais consolidado, um tempo maior, né? Quantas lojas tem por modelo? Então, por exemplo, a minha franquia, ela tem investimento de 1 milhão, mas eu tenho outros 2 modelos de negócio, um deles que investe 50 mil, que é um cornerzinho, e ele fala que tem 1.000 lojas, mas dessas 1.990 é esse cornerzinho de 50 mil. Então, é importante também saber fazer essa pergunta e analisar o negócio dessa forma. Porque numa dessas, estão querendo te vender um negócio de 1 milhão, como tendo 1.000 unidades, mas na verdade, aquela unidade big, na verdade, ela tem 1, 2 ou 3, nem sabe gerir direito, não tem tanta experiência assim com aquele tipo de padrão de unidade. Investimento médio, pessoal, esse é um indicador que quase ninguém tem, é difícil de conseguir, mas muitas redes colocam pessoas para dentro por oportunidade. Então, por exemplo, a minha franquia cobra 50 mil de taxa de franquia, investimento total 300 mil, com instalações, capital de giro, estoque, etc. No entanto, eu de tempos em tempos, para poder ficar mais próximo da minha meta, eu abro algumas concessões. Então, por exemplo, eu dou a taxa de franquia de graça, eu dou um baita desconto, acho que 90% de desconto da taxa de franquia, eu financio móveis, eu tenho campanhas de entrada que financiam parte do negócio para o franqueado, entre os sócios para o franqueado. Então, algumas empresas têm um investimento baixíssimo na franquia porque elas participam do investimento de alguma forma. E tem muito isso, não dá para medir, mas dá para saber, meio que conversando, se existem essas aberturas. Porque a empresa que faz muito isso, e muitas fazem, né, muitas franquias dão as aberturas de tempos em tempos, tá? Pode ser uma oportunidade para você entrar, e pode ser também que não seja tão vantajoso comprar aquela franquia com preço de tabela se ela está sempre abrindo promoção, né? E por final, pessoal, e talvez o mais importante, é ter a pesquisa de satisfação dos franqueados. Mas vamos lá, se uma pesquisa de satisfação dos franqueados é liderada por uma franqueadora, ela só vai divulgar de forma correta se tiver um resultado extraordinário. Porque ou ela vai divulgar para você se for um resultado extraordinário, ou ela vai divulgar para você se ela manipular os resultados. Divulgar o número ruim, ela não precisa nem estar vendendo a franquia. Ela pode voltar para casa, fazer o trabalho direitinho de operação e depois voltar. Tá? Então, se você conseguir isso que eu estou te propondo como indicador, né, então seria muito legal, mas normalmente precisa olhar com esses olhos. Né? Perguntar para o franqueado é o melhor para você, então. Então, pessoal, vamos agora entrar mais micro dentro de cada loja e ver quais são os desempenhos das lojas. Tem aqueles principais, pessoal, que todo o sistema pega, que é impossível de fazer uma gestão de uma rede, que é o faturamento. Então, quanto fatura cada loja? Quanto fatura aquele grupo econômico, um grupo de lojas? Então, esse tem que ter. Esse é a base de qualquer negócio, é saber o faturamento de uma loja. Depois, a gente tem a lucratividade. Por incrível que pareça, quando o franqueador fala, a lucratividade média da rede é de 10 mil, é de 15 mil, é de 20%, isso é propaganda, e depois, muitos não medem. E muitos dos que medem mal feito, e acaba dando um aproximado, um projetado. Então, é difícil, de verdade, você ter lucratividade líquida da rede média, ou por grupos. Tá? Você vai ter ou é propaganda, ou é número projetado, ou é número aproximado, ou é um número chutado, e se for um número muito bom, você tem que desconfiar, porque, né, assim, não dá para acreditar. Como faz então, Rafael? Senta, analisa você do seu jeito, com seu consultor de franquia, você coloca no papel. Beleza? Você que vai analisar, baseado em nossos estudos, quais são os custos possíveis daquela operação, qual que é a margem daquela operação, paga frete, não paga frete, quanto royalties, né, quando quer o imprevisto, quantos funcionários, ele fala 3 funcionários, mas todas as lojas que eu pesquisei tem 6 funcionários, então é assim que vai pegar, não tem muito jeito. E pessoal, eu falo aqui para o mercado, tá? É importante, me parece que às vezes eu estou do lado da franqueadora, às vezes eu estou do lado do franqueado, estou do lado de quem está prospectando, eu estou dando dicas, porque olha, se você não passa a lucratividade certa, e ninguém tem obrigação de passar, porque a COF não pede, a lei de franquia não pede, tá? Eu estou atentando para quem está comprando para fazer a escolha da forma direita. Então, se você é franqueador, não fica chateadinho comigo. Se você é um candidato à compra da franquia, serve de consolo aí para você que, olha, pelo menos tem alguém que pode te ajudar. Conta com a gente aqui, viu? Ticket médio, pessoal, talvez seja o segundo indicador mais fácil e melhor de ter nas operações. Então, ticket médio é a média da compra de todos os clientes. Ou seja, chegou no final do dia, faturei R$1.000 com 50 clientes, ou seja, cada um comprou R$20. No ticket médio, R$20. Outro indicador que está ligado com o ticket médio de faturamento é a quantidade de tickets. Então, passou 50 pessoas, 50 bilhetinhos foram emitidos pela maquininha.
Não quer dizer exatamente muita coisa, mas é legal saber para a tua rede, franqueador, faturamento por metro quadrado, né? Quanto essa loja fatura numa dessas, você acha que as lojas menores faturam melhor. E como você vai ter outros tantos indicadores, as lojas menores têm aluguel menor normalmente e tem lucratividade melhor. Então estamos direcionando agora, sabendo disso, nossos modelos para lojas menores, para lojas maiores. Então, faturamento por metro quadrado também é importante avaliar. Valor de locação por faturamento. Muitas franqueadoras já têm isso de cabeça. Poxa, no meu negócio, eu tenho que ter no máximo 12% de locação sobre o meu faturamento. O que eu sei é que a maioria está cada ano mais apertando essa conta. O que era 5 virou 10, 10 virou 15, o 15 já chegou em 20% do valor do faturamento tem que ser locação. E a locação está cada vez mais empurrando, encolhendo as margens do negócio. Produtividade por funcionário. Quantas pessoas você tem que ter para vender melhor? Pessoal, pessoas normalmente estão muito ligadas a serviços. Então, quando você tem uma rede que tem pouco serviço, tem pouca gente. Mais serviços, mais pessoas. Pô, na sua empresa de calçado, você quer um serviço de encantamento, que a pessoa vai no estoque, volta, prende ali, e tem outro serviço acompanhando. Então, é muito serviço. Na cafeteria, que prepara um cardápio grande, é muito serviço. Na cafeteria, que é tudo congelado, rápido, micro-ondas, ou praticamente só de vitrine, pouco serviço. Né? Então, tem essa coisa de escolher o segmento por quantidade de pessoas. Então, não é só quanto mais pessoas, pior o negócio. Tá? Então, saiba que cada segmento tem quantidade de pessoas e comparando banana com banana, pô, essa cafeteria e essa cafeteria, essa aqui tem um modelo mais enxuto, dá para tirar 1, 2 pessoas aqui. Já é mais legal. Turnover de funcionários fala muito mais em relação à gestão do franqueado do que da franqueadora, porque o franqueado que motiva, que escolhe como pagar, quanto pagar, mas tem a orientação da franqueadora, normalmente a franqueadora orienta o que é padrão de mercado. A franqueadora fala, paga menos, contrato irregular, não dá prêmio, não estimula. Pelo contrário, o franqueado toma essa decisão. A franqueadora, normalmente, ela incentiva o franqueado a estimular as pessoas, né, dando premiações e metas e reconhecimentos por resultado. E trocar de gente, pessoal, dá um trabalho hoje em dia, principalmente, a taxa de desemprego muito baixa, e as pessoas tendo algum rendimento social, né, que cobre quase uma boa parte, pelo menos, de um salário mínimo, de um salário de um atendente, de uma pessoa que trabalha aí no chão de loja, então acaba que facilmente ela vai embora, depois tem que trazer outra, treinar, enfim, é difícil conseguir um bom comprometimento pagando o que normalmente essas categorias pagam de salário. Então, é um grande desafio, talvez o maior desafio hoje do franqueado é conseguir ter gente boa trabalhando, porque não cabe na conta do negócio pagar bem essas pessoas para ficarem por muito tempo motivadas trabalhando no mesmo negócio. Um índice pouco utilizado, difícil de ser medido por pequenos negócios, bastante fácil para negócios maiores, que é a quantidade de pessoas que entram, conversão. Se entrou 100 pessoas na loja, quantas compraram? Aquelas que têm contagem de pessoas quando entra, que tem comanda, tem algumas formas, tem tecnologia, falando assim, olha, a câmera captou 100 pessoas entrando na loja, mas a gente tirou 30 tickets, ou seja, a conversão foi de 30%. Isso é legal também. E nesses indicadores, pessoal, por exemplo, olha, vamos fazer uma campanha, então a gente vai ter que tirar de 30%, que é a nossa conversão, vamos para 35% no mês que vem, se alcançar 35%, a gente vai ter esse reconhecimento, e aí a gente tem que trabalhar estratégias internas baseadas em indicadores para conseguir ter melhores resultados. Isso é treinamento, isso gera comunicação, gera uma série de benefícios. Um indicador é tudo de bom para você, que está dentro de um negócio que você consegue ter uma equipe, consegue avaliar esses indicadores, né? Nível de satisfação de cliente, NPS, tá? É uma pesquisa com os clientes, saber o que o cliente acha do negócio, isso é sempre bom. Tá? Tem um totemzinho do lado, tem um programa de fidelidade onde o cliente pode conversar melhor com a empresa, tem um canal aberto, ainda que seja uma urninha lá com incentivo, com, tudo bem facinho para ele dar a opinião, isso também pega muito bem, né? Tem muito feedback bom de cliente por aí que a gente pode aproveitar para melhorar o negócio. Margem de contribuição, pessoal, o tal do lucro bruto. Quanto cada produto deixa para o teu negócio. Essa para quem está querendo entrar na rede, a informação mais importante, porque o quanto se paga por um produto é o principal custo que você vai ter. Você precisa dar um jeito de descobrir. Você não pode fazer negócio sem saber essa informação. E todo mundo faz isso, incrivelmente. Olha, o principal custo você não faz questão de descobrir. Então, por exemplo, você vai vender 100 mil por mês. Tá? Qual que é a média do lucro desse negócio? Pô, para isso a empresa fala, não, CMV média de 30%, 35%, 40%, 50%, 60%. Tá? Para isso, pessoal, você precisa entender um pouquinho de negócio, aí principalmente qual que é o produto que mais vende, ou qual é o top 20 produtos e a margem de contribuição de cada um. Pessoal, isso é fundamental para você realizar negócio. Assim, como é que você entra num negócio onde você não sabe o quanto vai começar, porque isso é muito grande. Veja, tem negócio que dá 30%? Tem, são poucos. 35%? Tem, são serviços. 40%? Tem, são muitos serviços. 45%?
quase todos os serviços dá 45%, mas já começa a pegar uma parte de varejo. Então, pegou na prateleira, pagou alguns produtos 45% de CMV. 50%, praticamente todos os serviços ainda estão inclusos, né? E uma boa parte do varejo já está com 50%. 55% de CMV, cara, começa a matar o franqueado de um jeito que começa a voltar. 60% de CMV, corre, tá ruim. Você cobra 40%, imagina, se for 20% do aluguel, mais 15% de pessoas, só aí já deu 95%, acabou a tua margem, não tem negócio mais. Então, pessoal, saber o CMV é fundamental. Não dá para fazer negócio sem saber CMV, beleza? E o dwell time, pessoal, foi o assunto do último vídeo, que me trouxe, inclusive, a inspiração para fazer esse vídeo de indicadores para vocês, que é o tempo de permanência do cliente na loja. Se ele entrou às 3, saiu às 3h27, ele ficou 27 minutos na loja. O que você fez com ele nesses 27 minutos? O quanto você vendeu para ele nesses 27 minutos? Agora, pessoal, qual que é o maior desafio? Você tem um monte de indicadores. Levantar é um desafio, todos esses indicadores. A maior parte deles não é fácil. Precisa de sistema, precisa de empenho. E depois, pessoal, para avaliar essas informações, você pode pedir para um analista colocar todos eles numa planilha. E aí você precisa fazer, cruza esse com esse. Você está enxergando alguma interferência desse assunto nesse assunto? Como é que funcionou aqui? Por que tem tanta divergência em relação a todas as lojas? Então isso é o desafio. É na hora que você tem o maior trabalho, que é de levantar os indicadores, você precisa de uma grande inteligência, conhecer bem do negócio, para conseguir transformar isso em resultado para a tua operação, em ações para você conseguir saber o que dá para fazer nas operações que está dando resultado. Então, por exemplo, nessa loja existe um indicador que mostra que quando ele faz isso, isso aqui reflete muito bem. Então vamos se aprofundar nessa ação dele para a gente replicar para a rede. E é para isso que servem os indicadores para você franqueador. E para você franqueado, para você avaliar o resultado da operação, para você entrar ou não, né? Então, pessoal, entrar em franquia é avaliar indicadores. É conversar com o franqueado e entender do franqueado como são os indicadores. Claro, a gente sempre fala, cuidado com o franqueado. Ele pode estar odiando a franquia, mas não vai falar mal, porque ele acha que o franqueador pode estar fazendo um consumidor oculto e ele tem medo de retaliação. Ou pelo contrário, ele está achando muito ruim e está falando bem porque ele quer vender a operação dele. Tá? Então tem diversas situações que não dá para medir, indicador dá. Então aproveite, pede os indicadores, tá? Se a pessoa não tiver, não tem como medir, é mais difícil de entrar com um negócio assim. Então você vai escolher, então um negócio não tem indicador, eu prefiro ficar fora. E se te passar o indicador, dá aquela acurada, né? Não sei se existe a palavra curado, faz aquela curadoria, né, no indicador, dá para tentar entender se faz sentido, se está correta essa demonstração de resultados que ele está te passando que você pediu. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que vocês gostem. Deixa o like aqui para ajudar a gente. Valeu!